Bom, boa noite. Vamos começar hoje a nossa aula, a nossa 11ª aula, dando continuidade à aula anterior, na qual eu comecei a falar sobre o Brasil, né? Sobre o que estava acontecendo no Brasil depois que o Brasil se tornou independente de Portugal a partir de 1822, certo? Portanto, na primeira metade do século XIX, quando, né, estava acontecendo na Europa todas as transformações decorrentes das revoluções industriais, né, que começaram na Inglaterra e depois se espalharam por vários países europeus e inclusive na América do Norte com os Estados Unidos, e com as transformações decorrentes da Revolução Francesa, certo? Então, eu comecei a falar sobre o Brasil, sobre a formação da sociedade brasileira, mas evidentemente com o objetivo de enfocar o que ocorria no Brasil no século XIX, quando o Brasil se torna independente, e como se processaram as transformações que levaram as instituições políticas e econômicas do Brasil imperial, do Brasil independente, né, a partir de 1822. Ora, no final da aula, eu dizia que a cultura brasileira por excelência, uma cultura diversificada. Como eu falei na aula anterior, nós vimos que o Brasil, como nós conhecemos, é o resultado da expansão, né, do projeto civilizatório português, né, um projeto de busca de colônias de exploração, fornecedoras de matérias-primas, né, como era a ideia natural, né, a partir das grandes navegações, né, que se iniciaram com Portugal e Espanha, né, e justificavam a ideia mercantilista, né, de acumulação de riquezas de natureza metálica, ouro, prata e de especiarias, né? Essa era a ideia, né, da expansão mercantilista, tá certo? Que justificaram as grandes navegações, tá certo? Portanto, era assim que Portugal viu o Brasil, como uma grande colônia fornecedora de matérias-primas. Portanto, a ideia não era de uma colônia de povoamento, e sim uma colônia de exploração. Era isso que Portugal imaginava. No entanto, dado a concorrência de outros estados, né? França principalmente, Holanda, tá certo? Isso acabou por forçar, né, Portugal, de uma maneira ou de outra, a iniciar a colonização definitiva do Brasil, passando de colônia de exploração para uma colônia de povoamento, né? Ou seja, com a implantação das instituições coloniais, de instituições típicas, né, do Império Português, da monarquia portuguesa aqui no Brasil, né? Agora, evidentemente, sempre condicionando o Brasil a uma situação de uma colônia, né, uma colônia do Império Português, né? E, evidentemente, isso foi, né, vamos dizer assim, acompanhado do contato com esses outros povos, como nós vimos, os povos nativos indígenas, e com os povos africanos que foram trazidos para cá, e posteriormente com os povos que chegaram aqui, franceses, holandeses, e depois migrantes, né, como eslavos, como americanos, tá certo? Enfim, o que importa dizer, o que é para como um caminho para compreender essa formação aí dessa sociedade, é que o Brasil é como se fosse um bolo, um bolo sendo uma receita de bolo, né? Uma massa de bolo, né? Vamos fazer aqui uma metáfora, né? Que recebe ingredientes fundamentais, o ingrediente da formação civilizatória portuguesa, que recebe, né, um outro ingrediente fundamental, não é, que é das sociedades nativas indígenas que existiam aqui,
e que recebe um outro ingrediente fundamental, que são as sociedades africanas de diversas regiões da África, que vão ser trazidas para cá à força devido à escravização, o tráfico de escravidão promovido por Portugal, tráfico de escravo promovido por Portugal. Né? Então, esses três ingredientes fundamentais é como se fossem colocados num grande caldeirão, que é esse espaço territorial gigantesco de 8 milhões de quilômetros quadrados, né? Que posteriormente, no decorrer dos séculos, né? Século XVII, XVIII, XIX, foram acrescidos de outras, né? Vamos dizer assim, outros ingredientes, né? Que foi o caso dos franceses, né? Da tentativa de colonização francesa aqui, a tentativa de colonização holandesa, no caso dos holandeses, tá certo? Os eslavos, né? Mas na região sul, tá certo? Como imigrantes, etc. Ou seja, os japoneses no início do século XX já. Quer dizer, o Brasil, né, nunca conseguiu, né, continuando com a metáfora, assentar, né, essa massa desse bolo, né, vamos dizer assim, civilizatório, resultante desses vários ingredientes, esses três fundamentais e dos demais que foram acrescentados. Né? É como se alguém estivesse mexendo essa massa, mas sempre iam surgindo novos ingredientes, e não havia tempo, e não houve tempo, certo? Como dizer assim, suficiente, tá certo? Ao longo desses séculos, para que essa massa assentasse, porque sempre novos ingredientes iam sendo agregados, né? Iam sendo ali adicionados naquela massa original. Essa metáfora se traduz da seguinte maneira: cada projeto civilizatório desse vinha com suas próprias instituições, com suas próprias visões de mundo, né? E, dado a essa mistura, essas visões de mundo, né, esses projetos civilizatórios se mesclavam, né? Se mesclaram, vamos dizer assim. Né? E isso nunca possibilitou que o Brasil tivesse, como outras sociedades que tiveram tempo suficiente, né, dada a sua existência de milênios, né, como eu já falei aqui, o caso da Inglaterra é um caso típico, né, para que essas instituições se consolidassem. Quer dizer, o Brasil nunca teve instituições políticas, instituições econômicas sólidas, né, que tivessem tempo suficiente para que amadurecessem. Né? Essa é a grande verdade. É por isso que o Brasil não tem até hoje instituições políticas, instituições econômicas, instituições estéticas, instituições jurídicas, instituições educacionais tão fortes, tão consolidadas como outras sociedades, né? Como outros povos têm, né? Ingleses, franceses, alemães, né? Italianos, né? Japoneses, chineses, etc. Né? Então, isso já é uma conclusão importante que vocês têm que ter em mente, né, para compreender o Brasil e compreender o Brasil desse século XIX. Ou seja, o que estava acontecendo aqui no século XIX quando na Europa se estava processando grandes transformações na esfera política e na esfera econômica. Na verdade, olha só o que vai acontecer aqui. O Brasil acabará, né, de uma certa maneira, importando, né, modelos institucionais de outros povos, e isso vai dar um problema enorme, né? Complexo, né? Com efeitos até hoje, né? Na nossa sociedade, na vida individual e coletiva da sociedade brasileira. Certo? Então, veja, olha só, os portugueses eram um povo pequeno diante de um continente gigantesco que eles tinham conquistado. Território enorme, hoje o Brasil com 8 milhões e tantos de quilômetros quadrados, e Portugal, como vocês viram comigo, um país pequeno, um Estado-nação pequeno, uma monarquia absoluta pequena, territorialmente falando e populacionalmente falando, em termos demográficos. Então era difícil Portugal conquistar, colonizar, né, povoar, tá certo? Com um elemento português único, esse território continental gigantesco. Não é? Então, isso é uma das razões até que explica, né, como os portugueses miscigenaram. Né? Ou seja, eles absorveram os povos nativos que tinham aqui, absorveram os povos africanos que viviam aqui fora, e vice-versa. Né? Agora, quando nós vamos falar, que é o que
obedecendo o foco da disciplina, né, para nós ficarmos nas instituições políticas, nas instituições econômicas, observe, né, que dado a concorrência dos franceses e dos holandeses ao longo dos primeiros séculos da colonização, né, Portugal acabou tendo de transformar o Brasil não numa colônia só de exploração, mas numa colônia de povoamento, que significou dizer implantar instituições, certo? Políticas, né, nos moldes do Império Português aqui no Brasil, né? E como se vocês lembrarem, isso é importante. Começa com a transformação das feitorias, né? Foram os primeiros povos, né, vamos dizer, focos de povoamento e de presença do Estado português no Brasil, com as feitorias ao longo do litoral, né, que acabavam servindo como entrepostos, né, para as caravelas que chegavam aqui, né, e abasteciam-se ali, um ponto de abastecimento das caravelas para o retorno para a Europa, ou então para a ida para a África, né, seguindo uma viagem, e abastecendo as caravelas inicialmente, porque o Brasil tinha de mais valioso, que era o pau-brasil, né, uma madeira nobre, uma madeira de lei nobre, não é, que dava tanto madeira como tinta, né, tinta vermelha, tinta óculos vermelha, né? Então, avermelhado. Então, a presença institucionalmente falando, né, você tem ali a presença do Estado português, tanto politicamente como economicamente, começaram com as feitorias. Mas, devido à concorrência francesa e holandesa, aos poucos, né, o risco de franceses e holandeses tomarem de conta de partes substanciais do território colonial português, acaba tendo de transformar ao longo dos séculos aquilo, né, de uma colônia de povoamento para uma colônia de exploração para uma colônia de povoamento, com a presença inicialmente das capitanias hereditárias, olha, a divisão do Brasil em capitanias hereditárias, né, dada a capitães donatários, que recebiam cartas, né, do trono português para dominar, tanto gerenciar, né, política e administrativamente as capitanias hereditárias, né, nas quais o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e depois o governo geral, né, a vinda do governo geral, certo? Quer dizer, a partir dali você tem a presença institucional, política e administrativa do Império Português aqui no Brasil. Mas lembre-se, né, isso vai perdurar, né, né, basicamente esse processo até, né, a independência em 1822. Tá certo? Ou seja, vagarosamente, né, o Império Português foi se estabelecendo no Brasil, reproduzindo aqui, naturalmente, as instituições do trono português, né, começando com feitorias, capitanias hereditárias, governo geral, né, até chegar, né, posteriormente, com a vinda, né, da colônia em 1808, tá certo? Quando o Império se transfere para o Brasil com a vinda de Dom João VI em 1808. Né? Mas nesse processo aí, veja, o Brasil é um território gigantesco, se hoje, até hoje há uma dificuldade enorme do governo estar presente, do Estado brasileiro, né? A União está presente, né, em todo o território, por exemplo, a dificuldade que o Brasil tem em controlar suas fronteiras, sua fronteira seca, tanto sua fronteira marítima como sua fronteira seca. Então você imagina, certo? No século XVI, XVII, XVIII, controlar esse território gigantesco é impossível, certo? Então, na verdade, uma característica da colonização portuguesa, do domínio português, foi permanecer, né, no litoral, na região litorânea brasileira, tá certo? E ir penetrando, deixando a penetração do interior do Brasil, tá certo? A partir vamos dizer assim, missões, né, de apresamento de índios, tá certo? De nativos indígenas, e missões a procura, né, de metais preciosos, tá certo? Que foi executada inicialmente pelos bandeirantes, né, os bandeirantes paulistas, a importância das bandeiras paulistas, né? Quer dizer, eles é que foram desbravando, ou seja, a iniciativa, vamos dizer assim, privada, o empreendimento privado, né, desses aventureiros, né? Evidentemente a procura de fortuna, logicamente, né?
que evidentemente o que descobrisse tinha que dar um percentual para a coroa portuguesa, porque o que Portugal queria era isso, quer dizer, né? Era em cima do que era feito aqui pelos seus súditos, né? Retirar o seu percentual, normalmente um quinto, né? Vamos dizer assim, o famoso quinto, né? O quinto da coroa, né? da coroa portuguesa, tá certo? Cobrado evidentemente pelos seus corretores, né? Que eram responsáveis, né? Pela coleta dos impostos, né? Representado por funcionários da coroa portuguesa, tá certo? Muito bem, essa era a ideia de Portugal, mas boa parte da penetração no interior, a penetração nos sertões do Brasil, né, foi executada por esse empreendimento privado, que é importante frisar, hein, desse empreendimento privado representado pelos bandeirantes, né, que eram exploradores. Né. Muito bem, inclusive são eles que vão estender o Brasil, chegar definitivamente ao tamanho que o Brasil tem hoje. Né. Muito bem, mas não importa. Mas veja, na medida em que essas pessoas penetravam os sertões do Brasil, eles iam, né? Apresavam índios, sem dúvida, mas também entravam em contato, né? E foram formando, né? Núcleos de povoamento pelos sertões do Brasil, pelo interior do Brasil. Certo? Esses núcleos de povoamento serão responsáveis pela colonização interiorana do Brasil. Certo? Depois, né, esses núcleos de povoamento, que seriam as futuras cidades, vilas e depois futuras cidades, tá certo? Foram sendo abastecidas, tá certo? Por tropas de burro que foram no rastro desses povoadores, desses exploradores, bandeirantes originais, né? Foram abastecendo os sertões, foram abastecendo os interiores do Brasil, as vilas, depois futuras cidades, tá certo? Com recursos oriundos do litoral. Né? Ferramentas, tecidos, remédios, tá certo? Alimentos. Né? Aquilo que não existia nos sertões, não existia nos interiores, tá certo? E que esses tropeiros, tropas de burro, né? Comandantes de tropas de burro, que carregavam, né? Eles aviavam, né? Se aviavam, vamos dizer assim, né? Com os comerciantes na região litorânea e levavam isso para o interior e eram retribuídos, comercializavam, recebendo esses produtos do interior dos sertões e levavam para a costa, né? Para a região litorânea, fazendo, portanto, essa interligação comercial do Brasil. Olha, a análise disso é muito significativa para uma nova visão da sociedade brasileira, principalmente no século XIX, porque o Brasil era muito rico, tal qual ou superior o produto interno bruto brasileiro no século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, era igual ou superior ao produto interno bruto dos Estados Unidos. Né? E isso foi feito nas costas, principalmente nas costas, né, dos descendentes dos bandeirantes e das tropas de burro que se embrenharam pelos sertões brasileiros e formaram os primeiros núcleos de povoação, que depois se transformaram em vilas e depois se transformaram em cidades. Não é? Isso significa, de acordo com um grande historiador e economista brasileiro chamado Jorge Caldeira, num livro fundamental que tem PDF, é bom vocês procurarem, chamado A História da Riqueza do Brasil, não é? Que geraram uma economia pujante nos sertões do Brasil. Não era economia monetária. Por quê? Porque não tinha, não é? A representação dessas trocas feitas monetariamente, porque a moeda era muito pouca, circulava geralmente no litoral, tá certo? Mas isso foi muito importante, né, para dar substância para essa, vamos dizer assim, civilização sertaneja, civilização interiorana do Brasil. Então, aquelas pessoas ali tinham uma economia relativamente pujante, isso é muito significativo, né? E tinham também uma vida política relativamente livre nas suas vidas, depois futuras cidades. Né? Por que eu estou falando isso? Quer dizer, você tinha uma economia livre, relativamente livre, né? Feita na base das trocas comerciais, né? Das trocas comerciais, quase com um escambo, né?
ou seja, mercadorias, troca de mercadorias, ou bens e serviços. Certo? Um boticário daquele ia para o interior e ia ganhar a vida arrancando dente, cortando cabelo, fazendo pequenas cirurgias, por exemplo, que é uma prestação de serviço. Certo? Em troca de quê? Em troca de comida, em troca de alimento, em troca de casa, moradia, enfim. Né? Então, você tinha ali uma economia interessante, o que significava dizer uma acumulação de capital aí, vamos dizer assim, uma acumulação de riquezas. Não era capital de riqueza monetária, mas riqueza que dava para aquelas pessoas viverem relativamente, razoavelmente bem para o contexto da época. E também é importante que essas pessoas se organizavam, certo? A partir de uma certa democracia, né, aspas nisso aqui, para compreender bem o que é que isso significa, naquelas vilas depois futuras cidades. O Caldeira, o Jorge Caldeira, ele resgata, né, a importância da atuação política dos alcaides, né, que eram hoje os prefeitos, e os vereadores, os edis, né, que tinham um rodízio, né, de vereadores, né, nas várias câmaras, tá certo? E eles representavam aquela população, né? E aquele rodízio continuava, ou seja, havia uma experiência política, isso é interessante, isso foi descoberto recentemente, né? Havia uma experiência política, de rodízio político interessante nas vilas ali, quer dizer, você tinha elementos muito interessantes do que um Adam Smith, ou de que depois, né, seguindo a tradição de Smith, seguindo a tradição de Edmund Burke, seguindo a tradição de Hayek e Mises, diria, elementos de uma organização natural, de um ordenamento natural, político-econômico, onde as instituições da coroa portuguesa não chegavam. Aquelas pessoas que viviam pelos interiores do Brasil praticamente nunca nem tinham nem notícia da corte que ficava concentrada, né, ou dos governos gerais, né, vamos dizer, da sede dos governos gerais, que ficou concentrado inicialmente na Bahia. Né? A sede da governança geral inicial foi na Bahia, depois no Rio de Janeiro. Tá certo? Como depois será a capital do Império, né, no Rio. Então, isso estava muito longe dessas instituições coloniais portuguesas, oficiais da monarquia portuguesa que existiam aqui, estavam muito distantes desses interiores. Então, mesmo assim, houve uma organização espontânea, um ordenamento natural das instituições políticas e econômicas, decorrentes de uma certa participação, trocas combinadas desses caboclos originais que penetraram o Brasil com os nativos indígenas, permutando riquezas entre eles. Isso é muito interessante, o que explica essa fortíssima miscigenação na sociedade brasileira, que trocas econômicas levam a trocas afetivas, porque aquelas pessoas vão viver em famílias, tá certo? Todo mundo falou casar, porque isso aí só muito posteriormente chegará com a igreja, né? Os padres fazendo missões pelos interiores, tá certo? E casando, né? Aquelas pessoas e tal, que já viviam ali, como eles chamavam, amancebados, né? Ou homiciados, né? Tá certo? Nas casas. Né? Aí os padres em missões iam, casavam aquelas pessoas e batizavam os filhos, etc. Né? Mas havia esse ordenamento natural dessa civilização brasileira espalhada pelos interiores, pelos sertões do Brasil, né? Com uma experiência econômica de autonomia e uma experiência política também de autonomia, que sabiam que faziam parte, né, do Império Colonial Português, mas essas instituições portuguesas não estavam presentes no cotidiano, na vida daquelas pessoas que viviam nesses núcleos de povoamento, depois vilas e cidades pelos sertões do Brasil. Né? Basicamente, a história oficial ocorria no litoral, onde se fazia presente, né, principalmente no Salvador, depois do Rio, né, as instituições coloniais portuguesas. Não é? Mas no decorrer do tempo, principalmente depois que se descobrem as minas, né, na região as riquezas, né, de ouro, né, nas Minas Gerais, tá certo? Aí a presença do Estado português começa a se fazer mais efetiva, não é?
E aí a história do Brasil, certo? Que é o que interessa aqui mais diretamente para a gente, né? Começa a modificar porque o Estado português se fará cada vez mais presente. E na medida que o Estado português vai se fazendo mais presente, ele vai centralizando, né, no governo geral a administração da grande colônia. Né? Podemos traduzir isso mais ou menos assim. Aos poucos, o governo português foi asfixiando, né, aquela dinâmica econômica bruta, mas autônoma, né, que os indivíduos que vieram para cá colonizar o Brasil, ou espontaneamente, ou à força, né, através da escravidão e dos portugueses com contato com os índios, aquilo se formou aqui, né, mas como eles viviam, né, e na medida que as instituições portuguesas foram, monárquicas portuguesas, foram se fazendo presentes, principalmente depois da descoberta do ouro nas regiões das Minas Gerais, né? Aí a centralização política, a centralização administrativa começou a se tornar efetiva. Né? E não será diferente quando o Brasil se torna independente de Portugal em 1822, como aquilo que eu vinha falando na aula passada. 1822 significa, né, o Brasil se tornando independente, né, o Império Brasileiro se tornando independente de Portugal e replicando as monarquias, as instituições da monarquia portuguesa, tá? Agora com um formato, né, e que já refletia também as mudanças que ocorreram na Europa, né, com um formato de uma monarquia parlamentar, certo? E o jogo político no parlamento era feito pelo Partido Liberal e pelo Partido Conservador, vamos dizer assim, né? Que refletiam também, né, ideias de transformações políticas e econômicas que vinham ocorrendo na Europa. Né? Mas aí vem, né, as peculiaridades do Brasil. Essa mistura não poderia, a monarquia parlamentar imperial do Brasil não poderia, né, vamos dizer assim, com o tempo que ela estava se constituindo, ela não poderia replicar, né, vamos dizer assim, a trajetória da monarquia parlamentar inglesa, que no século XIX já tinha pelo menos uns 7 séculos, né, de história pelas costas. Né, toda uma trajetória de controle do poder do Estado, do poder da monarquia absoluta. Tá certo? Dado pela Carta de João Sem Terra em 1212, dado pela Revolução Gloriosa de 1688, quando são dois marcos do controle do poder do Estado, do poder absolutista do Estado, do monarca absoluto, por parte do parlamento. No Brasil, quando você pega a Constituição de 1824, como eu falei na aula passada, é uma mistura, né, das instituições da monarquia absoluta, da velha tradição monárquica absoluta do Estado português, por meio do poder moderador, com né, os ventos, né, da reforma política da França, representados no parlamento, né, pelo Partido Liberal e pelo Partido Conservador. Num cenário, né, econômico fundamentalmente agrário, certo? Com uma importante participação, né, dos grandes produtores de café, de gado, né, de açúcar, de cacau, etc. Tá certo? Portanto, o Brasil era um país essencialmente agrário, como ainda continua ainda ser um país essencialmente agropecuário, agrário, tá? E de mão de obra escravista. Mas aí um elemento novo era Mas veja, isso caracteriza muito o Brasil litorâneo, do litoral, né? Essas grandes propriedades de terra, essa grande criação de gado vivia em função das regiões litorâneas. Não que nos interiores não fosse diferente, mas havia uma relativa autonomia dos sertões do Brasil, que aos poucos foi asfixiado pelo Império Português, na medida em que ele foi centralizando. Aos poucos ele foi centralizando, né, na medida que os tentáculos, né, da instituição do Império brasileiro, né, foi se espalhando pelos sertões do Brasil. Observe que a própria independência do Brasil não foi feita de maneira
vamos dizer, pacífica. Não, houve várias resistências. E às vezes é interpretada até de uma maneira um tanto quanto tortuosa, né? Porque fala, é porque os, os Portugal denominava muitas regiões do norte, né? Na Bahia, houve resistências, não tinha independência. É isso, mas não só. Né? Essas pessoas eram muito ciosas dos seus interiores da independência, né? Da sua própria independência, da sua própria autonomia. E eles viam que a independência do Império do Brasil, com a autonomia do Império Brasileiro, né? Esse Estado brasileiro agora, esse Estado monárquico imperial brasileiro, certo? Ele evidentemente, ele teria de se estender naturalmente para que esse monstro territorial se tornasse independente, autônomo, né? Ele tinha que ter um comando único. E essa centralização foi feita pelo trono português brasileiro, pelo trono brasileiro, certo? Com Dom Pedro I e depois, ao longo das décadas, até 1889, quando se proclama a República, por Dom Pedro II, né? Pelas regências e por Dom Pedro II. Certo? Então, veja, compare o que estava acontecendo na Europa. Você tem aqui um país de base agrária, de mão de obra escravista, com a fortíssima participação do comércio no litoral e no interior, nos sertões, certo? Que aos poucos foi, né, vamos dizer assim, as instituições as instituições monárquicas brasileiras, de molde português e, ao mesmo tempo, representando uma certa democracia do parlamento, que já era uma coisa complicada naquele momento ali, porque o Brasil, a sociedade brasileira não tinha, pelo menos aquelas pessoas, os líderes do Império, não tinham noção do que era uma vida democrática. Né? Porque o Brasil não passou por lutas revolucionárias, certo? Não foi uma luta de independência brutal, né? Em nome de autonomia. Olha o que acontece nos Estados Unidos. Né? A guerra de independência dos Estados Unidos, das colônias americanas contra a monarquia inglesa, era uma luta por autonomia das colônias, para que as colônias pudessem se autodeterminar, cada uma delas determinar o seu próprio caminho. Né? Por isso que os Estados Unidos têm na sua essência uma federação muito forte, a ideia da federação. Né? A União Federada. Né? Ou seja, as colônias sempre foram ansiosas das suas independências, sempre foram desejosas, né, da sua independência, né, da sua autodeterminação. Tá certo? Mas no Brasil não houve uma guerra de independência, certo? Contra o trono português por autonomia. Certo? Não foi isso que aconteceu. Porque, veja, quando você compara com os Estados Unidos, enquanto eles buscavam se revoltavam contra a supertaxação de impostos, né? O que motivou a independência, inicialmente a independência norte-americana, aqui no Brasil não foi bem assim. Né? Você teve uma passagem do trono, Dom João VI para Pedro I, tá certo? Num modelo monárquico, nesse arranjo monárquico absolutista, com a forte presença do poder moderador encarnando essa herança absolutista, com um arremedo de democracia no parlamento a partir, né, da participação, né, do Partido Liberal e Conservador, que representavam, né, vamos dizer assim, as elites políticas do Império. Né? As elites políticas do Império. Ali, os sertões do Brasil estavam subrepresentados ou não eram representados. Os interiores do Brasil, onde havia uma economia pujante, não estavam representados. Esses interiores é que serão, né, na minha forma de ver, extremamente prejudicados com o espalhamento das instituições do Império, porque foram sendo sufocados. A sua autonomia política, a sua autonomia econômica foram sendo sufocados pelas instituições do Império. Né? Pela visão do Império, a visão de mundo do Império. Não obstante o esclarecimento,
intelectual, Dom Pedro II, que era um grande intelectual, certo? Mas nos moldes de uma visão conservadora, Dom Pedro II imaginava num processo de transformação gradual e lento, né? Do fim da escravidão para a passagem para uma economia livre, mas num processo gradual, num processo lento, certo? Bem de acordo com a visão conservadora representada pelo Partido Conservador, certo? No parlamento, nos vários parlamentos, nos vários gabinetes, né? Nos vários parlamentos do Império, do período imperial, certo? Enquanto, né, você vivia na Europa e nos Estados Unidos, certo? Transformações avassaladoras, tá certo? Transformações rápidas. Que isso não foi bem compreendido pelos conservadores brasileiros e nem pelos liberais brasileiros, né, representados lá no parlamento. Isso fará com que o Brasil vá ficando para trás em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Por quê? Porque a visão conservadora amarrava, por exemplo, propostas de transformação econômica representadas pelo Barão de Mauá, por exemplo. Né? É interessante esse personagem porque ele simboliza, né? Engraçado, era um self-made man, né? Um sujeito pobre que se fez por ele mesmo ali no Império Brasileiro. E ele circulou pela Europa, ele viu de perto a Revolução Industrial e trouxe aquela visão de empreendimento para o Brasil, né? A ponto de criar um banco, de criar estaleiros, de criar fábricas, ou seja, de trazer uma visão capitalista para o Brasil e de estimular outras pessoas que acabaram tendo a mesma, vislumbraram a mesma dinâmica econômica que ele, né, o Barão de Mauá. No entanto, né, esse viés de empreendimento capitalista não era bem visto pela visão conservadora, representada pelo Partido Conservador brasileiro. Por quê? Porque eles apostavam numa transformação gradual, eles tinham uma verdadeira desconfiança contra as transformações capitalistas. Essa visão é uma visão interessante, é uma visão da crítica social inglesa, né? Porque eles tinham muito receio. Né? Isso às vezes é interpretado erroneamente, dizia, se representava o Partido Conservador, representava os interesses, né, da elite agrária brasileira. Não, não é isso, porque tanto conservadores como liberais, a maior parte deles eram oriundos da elite agrária brasileira ou da elite comercial brasileira, certo? É muito mais uma visão de mundo que ecoava, por exemplo, no caso dos conservadores, aquela crítica social dos ingleses que viam com muito receio aquelas abruptas transformações que aconteciam na Inglaterra. Aqui no Brasil, né, essa visão, de uma certa maneira, asfixiou ou dificultou, por exemplo, uma visão de empreendimento, não representada por Mauá. Né? E acabou, vocês podem ver nesse livro, que eu disse tem em PDF, vocês podem baixar, a história da riqueza do Brasil, que acabou, né, por dificultar as ideias, né, de empreendimento representado por Mauá, de empreendimento capitalista representado por Mauá, por ideias de, por exemplo, de que o Estado deveria, né, facilitar, o Banco do Brasil, né, da época, criado ainda no período de Dom João VI, deveria facilitar em termos de crédito. Olha só, olha a visão, em termos de crédito, um problema que isso ainda é hoje real no Brasil, hein? A dificuldade de crédito para a maioria dos empreendedores, principalmente pequenos e médios. E aí, quando Mauá dizia isso, para os conservadores, aquilo era uma verdadeira heresia, né? Porque eles condenavam essa ideia que eles achavam, né, do lucro, a busca do lucro. Ora, isso não é polícia, né? Porque eles ganhavam, tinham a renda da terra, mas isso era uma visão de mundo atrasada, porque quase que fisiocrata, né? Que os conservadores brasileiros tinham, os representantes do Partido Conservador brasileiro tinham. Eles achavam que a única riqueza real era a riqueza gerada na terra, não do empreendimento industrial ou do empreendimento comercial capitalista. Né? Olha a tolice. Mas foi isso que prevaleceu. Não é? Tanto é, por exemplo, que
Enquanto, veja, né, na Europa, nos Estados Unidos, muito dos empreendedores facilitaram, investiram, né, ajudaram a criar grandes instituições educacionais, grandes universidades. Se você olhar as universidades americanas, todas elas têm 200 anos pelas costas, Harvard, Yale, etc. As inglesas, então, nem se fala, Stanford, nos Estados Unidos, as inglesas, então, nem se fala, certo? No Brasil, nenhuma universidade foi criada ali no século XIX, por exemplo, pelos representantes do Partido Conservador, ou mesmo do Partido Liberal. Como eu disse, conservadores e liberais vinham de uma mesma elite econômica, vinculada à terra, vinculada ao comércio. Né? Mas você não tinha, a não ser com exceção de Mauá, por exemplo, e os outros muito poucos, né, que acabaram, de uma certa maneira, criando fábricas aqui. Sim, você tinha, não sei, Pedro II encampou a ideia de criação de ferrovias. O Brasil teve uma malha ferroviária muito interessante até nas primeiras décadas do século XX, todo 36, chega, se eu não me engano, se me falha a memória, até na década de 20, o Brasil tinha 36 mil quilômetros de ferrovias espalhadas, que é muito importante, significativo, certo? Mas isso não foi dado continuidade, isso não se enraizou. Por quê? Não é? Porque não havia a visão de mundo, né? A visão de mundo refletida nas instituições. Daí um exemplo, né? Ora, se você tinha uma instituição política, pega o Estado brasileiro, com ao mesmo tempo era uma mistura, olha, a mistura do princípio moderador que representava a tradição monárquica absolutista, misturado com o princípio democrático representado pelo parlamento, né? Mas com dois partidos, liberal e conservador, que tinham a mesma ficha econômica, não, os setores agrários ou o grande setor comercial. Basicamente assim. Né? E, ao mesmo tempo, uma economia agrária, mas com fortes dificuldades, né? Em termos de ganho de produtividade devido à mão de obra escravista. Lembre-se, o escravo nunca vai estar interessado em produzir cada vez mais, então você necessita de cada vez mais gente. Né? E isso era um contrassenso, porque basta você ver o que já aconteceu no século XIX. A Inglaterra, né, forçando agora, veja, a Inglaterra é a potência hegemônica da época do século XIX. Então, a Inglaterra forçando a liberdade, por motivos humanitários, sim, mas também por motivos econômicos, forçando o fim da escravidão e do tráfico escravo no mundo, certo? E aí, como potência hegemônica, se arrogando o direito de apreender quaisquer navios de quaisquer nações que fossem em alto mar, né, flagradas traficando africanos, né, fazendo tráfico escravo, tá certo? Então, olha só, né, o Brasil está na contramão. Né? Ao mesmo tempo, o Império brasileiro começava a asfixiar aquela relativa autonomia política e econômica, certo? Dos sertões do Brasil, daquela ordem natural nascida nos interiores e nos sertões do Brasil, né? Que lhes deram uma certa autonomia política, autonomia econômica. Agora, tudo passava a ser centralizado no trono no Rio de Janeiro. Quer dizer, é completamente diferente do desenho institucional, né, que caracterizou a sociedade norte-americana, por exemplo, né, que é mais nova do que o Brasil, veja só. Mas, quando você olha, pegue só o século XIX, nas primeiras décadas do século XIX, o Brasil, igual ou superior ao PIB brasileiro no início. Aí os americanos, aos poucos, vão ultrapassando, através da industrialização, né? Você vê que já na segunda metade do século XIX, os americanos já estavam de ponta a ponta do Atlântico ao Pacífico, interligado por ferrovias. Está aí a história do Velho Oeste, mas você vê, leia a história do Velho, veja o filme, tem muito filme sobre isso, a cinematografia americana é muito rica sobre isso, né? As ferrovias e rasgando, né, o oeste norte-americano, fazendo interligação, leste-oeste, a colonização do oeste, tudo isso.
Né? O Brasil não. A vantagem da criação de instituições educacionais de nível superior, as universidades americanas, certo? Com fortíssima participação dos empreendedores americanos, né? Por trás deles são grandes beneficentes, né? Das universidades americanas. O sistema educacional protestante, baseado na salvação individual da alma, que obrigava o indivíduo a saber ler, né, para encontrar salvação na Bíblia. Né? Quer dizer, tudo isso, ou seja, as instituições foram favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dos Estados Unidos e nos foram desfavoráveis. Por quê? Porque, veja, no aspecto educacional, a visão de mundo que prevaleceu aqui ao longo das décadas do século, a partir da independência do Brasil, era ainda a visão católica. Quer dizer, basicamente quem lia, qual era a visão católica de educação? Não, basta a elite saber ler e escrever e o povo não se importava muito com isso, porque quem fazia, né, na visão catequista católica, né, cristã católica, quem fazia a salvação da alma era a igreja. Então, os fiéis precisavam dos padres, né, nas missas, os padres interpretarem a Bíblia, interpretavam em latim, que aí não entendia o patavina, né? O povo analfabeto da sua maioria. Né? Você imagina, no século XIX, o padre lendo, dizendo a missa, rezando a missa em latim, coisa que só foi modificada nos anos 60 do século XX, depois do Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, quando a obrigatoriedade da missa em latim foi revogada. Então, você imagina, né? Enquanto as instituições, a catequese evangélica era feita em cima da leitura da Bíblia, né? Individualmente, a Bíblia de cada indivíduo. Então, essa modificação, essa forma de compreender a salvação da alma fundamental, desencadeou um processo de liberdade individual gigantesca, que levou o indivíduo a buscar a salvação da sua alma através do trabalho, através porque os evangélicos imaginavam o seguinte: olha, quanto mais você trabalha, se você adquirir sucesso, pode ser que você tenha recebido a graça de Deus. Isso foi formulado lá atrás, principalmente por Calvin, quer dizer, você não tem certeza da salvação da sua alma, né? O dom da graça. A graça não é lhe dada como certeza simplesmente pela conversão, certo? A uma determinada fé. Não, pode ser, mesmo você se converter, pode ser que Deus, né, lhe conceda a graça e talvez o sucesso que você obtenha na medida que você trabalha, que você empreende, que você é responsável por você, é responsável pelas pessoas à sua volta, isso pode ser um sinal de que a graça divina esteja com você. Pode ser um sinal, não é certeza. Ao passo que a visão católica não. Ah, você se converteu, pronto, você é um filho de Deus, né? Não peque, não sei mais o quê. A ideia do trabalho, né, como um elemento de salvação, fundamental na ajuda da salvação da sua alma, isso não é valorizado. Pelo contrário, né? A evangelização católica vai enfatizar basicamente, por exemplo, que a ganância, o gosto pelo dinheiro, né, é pecaminoso, né? Por isso que eles vão enfatizar sempre aquela velha passagem que é mal interpretada, dizendo que é mais fácil um rico passar, é mais fácil um camelo passar, que é uma corda, né? O camelo não é um bicho, não. O camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Ah, pelo amor de Deus. Evidentemente que aí você está, né, desvalorizando a visão do empreendimento, principalmente quando esse empreendimento está vinculado à salvação da sua própria alma, como é bem enfatizado principalmente por Calvino, né, um grande pregador evangélico suíço. Né? Então, a visão de mundo e as instituições, né, como se formaram ali, serão fundamentais para compreender como os Estados Unidos, mesmo com a guerra de secessão, uma guerra terrível, tanto a guerra de secessão, quase 600 mil mortos, 600 mil, 800 mil mortos americanos, jovens americanos, do norte e do sul dos Estados Unidos, 1861, 1865, 61, 65, portanto, uma guerra civil, que o Brasil não teve, pelo menos nas dimensões dele lá, né? Tiveram, mesmo assim, os americanos chegaram no final do século XIX já com um produto interno bruto na frente do Brasil, e o Brasil ficou para trás. Certo? Ou seja, enquanto os Estados Unidos estavam processando ao longo do século XIX com a independência, né, dos estados, né, que eram as outroras colônias, né, as colônias originais que serão independentes dos Estados Unidos.
cada qual se autodeterminando com a sua Constituição própria, vinculados a uma Constituição de princípios, que é a Constituição Federal Americana, né? Eles estavam vivendo a Revolução Industrial. No Brasil, não. Não, quer dizer, nós não estávamos vivendo a Revolução Industrial. As primeiras fábricas estão surgindo muito timidamente, não é? Porque, lembre-se, pela tradição portuguesa, os portugueses dificultavam o máximo possível, não é? Tanto a leitura, né, as instituições educacionais no Brasil, como a possibilidade da imprensa, como a possibilidade de fábricas. Aqui, isso começou a ocorrer vagarosamente com a vinda da família real em 1800, mudar para a vinda da família real em 1808, porque afinal de contas estavam aqui, né? Mas mesmo assim, né, os processos econômicos, né, que favoreceram, por exemplo, os Estados Unidos, aqui foram tolhidos por conta da visão de mundo da época. Não é uma maldade, não, era a visão de mundo, duas visões de mundo diferentes. Né? E isso vai ser muito significativo para compreender a formação do Brasil até 1889, né? Quando se dá a proclamação da República. Mas veja, quando se proclama a República, o que é que vai acontecer? Pois é, aí é mais um complicador. Porque aí, né, a visão de Dom Pedro II, certo? Era de que o Brasil progressivamente, essa era a visão, que era a visão de um conservador, certo? Mudanças, mas conservando aquilo de positivo que o passado tinha deixado, tinha legado. E tinha coisas positivas que o Império tinha legado, tinha deixado. Mas, e observe, o Brasil, desde o seu início, tinha instituições monárquicas que poderiam ser aperfeiçoadas, se tivesse continuado, vamos dizer assim, né, a partir da prática parlamentar entre liberais e conservadores, certo? Na medida em que esse império fosse se abrindo cada vez mais para a participação das várias forças políticas, principalmente dos sertões, dos interiores do Brasil, certo? Mas aí vem 1889, né, com a passagem do Império. Por que ocorreu a queda do Império? Ocorreu simplesmente por conta primeiro de acasos, né? O exército descontente, olha só, a luta política, né? De conservadores e liberais, né? Dos dois partidos, certo? Com receio, né, da força que o exército adquiriu com o fim da Guerra do Paraguai, né, que vai de 1865 a 1871, né, figuras proeminentes do exército saem muito fortalecidas, da marinha saem muito fortalecidas, mas principalmente do exército, porque tinha uma base popular maior, né? Então eles tinham muito receio de que o exército desse um golpe, né, militar. E aos poucos foram, vamos dizer assim, desarticulando o exército com baixos soldos, né, que são os salários militares, etc. Ou seja, criou um descontentamento muito grande no exército brasileiro. Né? E aí vem os ventos da Europa. Olha só, a penetração das ideias políticas. Olha, mais uma vez, olha só a importação de ideias políticas da Europa, no caso das ideias revolucionárias francesas, das ideias republicanas francesas, ou mais particularmente do setor mais radical do republicanismo da Revolução Francesa, que é o setor jacobino, os jacobinos que farão escola, principalmente no setor militar, nas academias militares brasileiras, e que serão fundamentais para que levasse à queda do Império, quando esses interesses dos republicanos brasileiros radicais, jacobinos, se aliarão com o descontentamento, não é, do setor, principalmente dos setores agrários, tanto do Partido Liberal como do Partido Conservador, certo? Do Império, né? Da maneira como foi feita o fim da escravidão. Certo? Dom Pedro II foi muito inábil, talvez pela doença, já a diabetes tomando de conta,
e tanto ele como a princesa Isabel, né, enfim, aqueles próximos a ele, seus conselheiros, foram muito inábeis em fazer a passagem da escravidão, do fim da escravidão, para um mundo de mercado livre. Né? Basicamente, os grandes proprietários exigiam uma espécie de um ressarcimento, né, pela perda dos seus escravos, pela perda da sua mão de obra. Certo? E ao se negar isso, ao se negar um processo de negociação para que essa transição fosse feita, acabou, né, por perder a sua base de apoio. Né? Então, esse descontentamento, né, da elite política do Império, tanto do lado liberal como conservador, vinculado aos setores, principalmente agrários, e também o setor comercial, que ficou muito prejudicado inicialmente, né, aliados ao republicanismo radical, jacobino, né, do setor militar, e uma parte do setor civil da imprensa, do setor civil brasileiro, principalmente ligado à imprensa, acabou por minar a base do Império, de apoio do Império. E isso gerou um golpe de Estado, que foi dado em 1889, né, e dali para frente em 1891. Mas veja bem, aí já começa o problema. Certo? Você pega da noite para o dia, você termina, né, acaba com instituições seculares, né, que bem ou mal existiam no Brasil, tá, replicando as instituições monárquicas portuguesas, e adota instituições republicanas. Né? Aí você mas, meu Deus, olha o tamanho do Brasil, olha os interiores, os sertões do Brasil, certo? Como é que esse país se torna republicano da noite para o dia, se falta, como diria o José Murilo de Carvalho, um grande historiador brasileiro, o elemento mais importante da República, que é a participação popular. Né? Quer dizer, uma consciência democrática, uma consciência cívica, né, que está na base das instituições. Quer dizer, o povo, na verdade, o grosso popular, não sabia nem que diabo era a República. Se tinha dificuldade de compreender o que era o Império, mas mesmo assim, dado a séculos de existência, seja da colônia portuguesa, da coroa portuguesa, e o Brasil como colônia, seja depois de 1822, agora com a coroa brasileira, mas o Brasil independente, mesmo assim, tá? Quer dizer, dado essa persistência, eles tinham uma noção mais ou menos do que era o império, né? Quer dizer, o poder do imperador. Isso se reflete na própria cultura brasileira. Né? Você pode ver que nas festas de carnaval tem o rei e a rainha do carnaval, né? As princesas, nas quadrilhas tem princesa, tem rainha, nas escolas de samba tem a princesa da bateria, a rainha da bateria, né? Tem nos folguedos sempre vai aparecer um rei, uma rainha, uma princesa. Quer dizer, mas o que é um rei, uma rainha, uma princesa? São personagens do nosso passado imperial, não só do Brasil, mas de vários e vários outros povos. Mas é engraçado como isso, os outros povos, que inclusive são muito mais antigos do que nós, né? Em relação ao seu período, ao seu passado monárquico imperial, isso nem aparece tanto, mas no Brasil isso é fortíssimo, o que reflete bem, né, como estavam enraizadas essas instituições imperiais no Brasil, monárquicas imperiais no Brasil. Não é? Só que de uma hora para outra, o Brasil vai dormir império e amanhece república. Quer dizer, combinou isso com quem? Certo? Com ninguém. Né? Então a base institucional da República Brasileira, certo? Era absolutamente alienista para o seu povo, né? Que é o elemento principal de uma república, que é o elemento fundamental de uma república, certo? Isso aqui é um problema seríssimo para nós até hoje, Então você vai começar, certo? Em 1889, que vai gerar a Constituição depois de 1891, certo? O Brasil republicano, inaugurando o chamada Velha República. Daí o nome Velha República. Por que é Velha República? Porque você vai ter instituições agora políticas republicanas, certo? Assentadas numa base econômica herdada do Império, de uma base econômica quase que secular, que ela não é mais escravista, mas, dado aos erros
né, cometidos no passado, né, você vai ter agora um Brasil cheio de pobreza. Mas cheio de pobreza de onde? Ora, lembre-se como é que foi feita a escravidão. A escravidão foi simplesmente você assina a lei áurea, olha, a partir de hoje está todo mundo livre. Sim, livre para quê? Para trabalhar onde? Certo? Bom, em lugar nenhum. Você vai para a rua agora pedir esmola, porque você virou pobre. Você era escravo, agora você é livre, mas é um cidadão livre e pobre. Certo? Porque você não tem onde trabalhar. Quer dizer, minimamente a ideia de uma reforma agrária, como foi aventada, por exemplo, da Princesa Isabel. A Princesa Isabel, nas cartas que hoje são estudadas e tem, né, guardadas nos arquivos do Império, no Rio de Janeiro, então você tem, né, cartas que revelam como, mesmo Pedro II e a própria princesa imaginavam a ideia de uma reforma agrária. Você imagina se tivesse feito uma reforma agrária? Você teria resolvido o problema do Brasil ali, bem na passagem do Império, né, do fim, melhor dizendo, do fim da escravidão para uma situação de economia de mercado livre, porque você teria distribuído lotes de terra para milhares, todos 700 e poucos mil negros, porque quando a escravidão é proclamada, você tinha em torno de 700 e poucos mil escravos no Brasil. Quer dizer, essas pessoas iriam sendo libertadas e teriam, né, o seu pequeno lote de terra para começar a trabalhar, não é, na agricultura e na pecuária, que era uma atividade que ele executava há muito tempo, como escravos. Então, se isso tivesse acontecido minimamente no entorno das cidades brasileiras, onde havia o maior número de escravos, você teria um cinturão de hortifruti granjeiro, espalhado pelo Brasil todo, principalmente no entorno das grandes cidades. Como isso não aconteceu, ou seja, faltou uma visão, daí que eu falei da inabilidade da família imperial e dos seus conselheiros para compreender, né, a necessidade dessas transformações, ou seja, de uma mudança conservadora, mudar para continuar, que é o princípio conservador fundamental. Como isso não aconteceu, né, você tem uma república que já começa herdando uma massa gigantesca de pobres. Ou seja, o Brasil começou republicano com um problema grave de um país moderno industrial. Só que o Brasil não era um país industrial. E já começou com um problema gravíssimo da questão social, que era uma quantidade gigantesca de pessoas pobres morando nas suas cidades. Ok? Então, tá bom. Por hoje, tá legal.